Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 346. Só eu posso matá-lo. Não é estranho? A situação foi imediatamente relatada aos guardas, bem como aos mercenários. A presença de uma criatura sem nome em uma zona de teste não era uma questão que meros participantes pudessem resolver sozinhos. Todos saíram para subjugar o monstro, mas havia um problema. Alguém havia mexido no portal que levava à zona de teste. Os técnicos já estavam trabalhando nisso, mas pela vida de Deus, eles não conseguiam descobrir porque os portais estavam se comportando de maneira estranha. Como os portais eram a principal forma de viajar entre as zonas de comando, um portal quebrado significava que eles não podiam nem pedir ajuda a outros comandantes e monarcas. Eles estavam por conta própria nesta luta. Templo essencial. Portal ou não, temos que chegar lá agora. Sigrid, o comandante de 4 braços da zona de teste, instruiu seus soldados: embarquem nos navios, iremos lá à moda antiga. Nifa, fique aqui. Assim que o portal estiver funcionando, eu quero você para pegar os outros comandantes e trazer reforços. Vamos tentar segurar a criatura até então. Sim, senhor. Nifa, que era comparativamente do tamanho de um anão, saudou Sigrid e começou a trabalhar. Os portais podem não estar funcionando, mas os canais de comunicação sim. Nifa imediatamente contatou os comandantes das zonas mais próximas para ajudá-los. No entanto, apenas contatá-los não faria nada. Sigrid e seus homens levariam mais de 2 horas para chegar à zona de teste. Quanto aos reforços, eles podem levar de 6 horas a um dia inteiro para chegar lá. Isso significava: todos os participantes poderiam acabar mortos antes que os guardas pudessem disparar uma bala no monstro. Traga-me a lista de participantes agora. Nifa gritou com o representante da administração mais próximo. A senhora correu para pegar a lista e entregou a ele. Havia mais de 200 participantes atualmente dentro da zona. Nifa repassava a lista e quanto mais o fazia, mais desesperado se sentia. TSK. A maioria deles são de grau E ou abaixo. Eles não têm chance contra um monstro de grau D. Nifa se virou para encarar a representante e decidiu descontar sua frustração nela. Ele se importava com a reputação de Sigrid mais do que qualquer outra coisa e, graças à incompetência da administração, agora ela seria manchada além do reparo. Quem diabos está encarregado de manter os portais? Ele gritou com ela tão alto que todos ao redor deles se viraram para eles. A situação era terrível, mas ele perder sua merda não estava ajudando ninguém. Por mais zangado que estivesse, não era hora de todos trabalharem juntos e saírem da confusão o máximo possível. Sim, as pessoas iriam morrer, mas isso não significava que deveriam parar de esperar que nenhuma delas sobrevivesse. Se eles fossem rápidos o suficiente, claro. E ele está desaparecido? Desaparecido? Nifa respirou fundo para acalmar seus nervos furiosos antes de continuar a conversa. Quanto tempo? Ele está desaparecido há quanto tempo? Nós não sabemos, senhor. A senhora gaguejou. Os portais não quebram com frequência. Então não precisamos dele o tempo todo. Mas quando percebemos o que estava acontecendo e enviamos alguns homens para procurá-lo, encontramos ele não entra em seu quarto há um tempo ótimo. Simplesmente ótimo. Se eu descobrir que vocês, filhos da puta, tiveram algum envolvimento no ataque, juro que darei a vocês mortes horríveis. Ninguém jamais ousaria nos esfaquear pelas costas. A voz de Nifa estava calma, mas cheia de raiva silenciosa. Você tem alguma ideia de quantas vidas seriam perdidas? Eu não teria tanta certeza disso, Tenente Comandante Nifa Boruk. Sem se virar para encarar o dono da voz, Nifa se ajoelhou. Todos ao seu redor fizeram o mesmo. Um monarca, não importa o cargo, exigia pelo menos esse tanto de respeito daqueles que serviam sob seu comando. Saúde o monarca. Nifa resmungou educadamente. À vontade, todos. O homem na cadeira de rodas respondeu: quanto a você, Nifa, eu não esperava uma reação tão imatura de você em um momento de crise.
Todos estão preocupados, mas isso não lhe dá o direito de enlouquecer com alguém que trabalha apenas tão duro quanto você para manter a paz em euforia. Ele continuou, como meu filho e futuro herdeiro do cargo, você precisa manter a compostura nas situações mais difíceis. Se você não pode fazer nem o mínimo, como espera que outros o sigam? Peça desculpas ao jovem senhor e afaste-se. Sim, senhor. Nifa respondeu antes de murmurar um pedido de desculpas. Baixo e esguio, esse homem de pele alaranjada tinha uma aura de calma ao seu redor. Ele também tinha um hematoma estranho no pé esquerdo que se estendia do joelho ao calcanhar, o que provavelmente era o motivo de sua deficiência. Assim que ele apareceu ali, todo pânico e tensão passaram a existir. Com sua aparência, todos sabiam que as coisas seriam resolvidas sem necessidade. Esse era o poder do homem deficiente, também conhecido como Lord Shu de Maborok. Bom trabalho a todos. Shu elogiou todos eles. Sua ação rápida pode parecer inútil para você, mas tenho certeza que aqueles dentro da zona de teste ficariam gratos a você independentemente. Nosso soldado pode não ser capaz de salvá-los, mas outra pessoa irá. Então, todos vocês podem ficar tranquilos. Nifa sabia que o seu pai tinha jeito com as palavras. Por isso ninguém conseguiu derrubá-lo da cadeira, mesmo estando preso a uma cadeira de rodas graças ao duelo amigável que travou com o titular da primeira vaga. Mas agora não era hora de influenciar a multidão com palavras vazias. Os soldados chegariam à zona de trilha a tempo de salvar os participantes. Isso era verdade. O que Nifa não conseguia entender era o motivo de seu pai mentir para todos sobre uma pessoa misteriosa salvando a vida de todos. Seu pai finalmente enlouqueceu ou algo assim? Perdoe-me a arrogância, senhoria, mas quem poderia salvá-los? Um dos soldados perguntou a ele, mas parecia mais que ele foi convidado a fazer a pergunta. Que tal alguém que derrotou o quarto monarca? Shu respondeu com um sorriso. Alguém como ele não vai perder para uma criatura de uma masmorra de instância, vai? Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 347 só eu posso matá-lo. Não é estranho? 2. Achou. Por que diabos você está espirrando? Você é alérgico a grifos. Não é como se eu soubesse mesmo se soubesse, não é? Ashton latiu de volta enquanto desviava do ataque do grifo. Seja honesto comigo. Isso deveria ser outro dos experimentos doentes do Shiran, certo? O grifo. Foi a primeira vez que Ashton encontrou um. Para ser honesto, Ashton gostou da aparência deles. A cabeça de uma águia e o corpo de um leão, ambos sendo o ápice do predador de seu próprio domínio. Mas a aparência deles era bastante bizarra. Tanto quanto Ashton sabia, apenas os Shirans poderiam fazer algo assim. Lembra como eu te disse que os Shirans estavam militarizando tudo à vista? Sim. Os grifos podem ser uma das coisas criadas por nós por esse motivo. Ou assim você deve ter pensado, mas, na realidade, foram os precursores. Nós apenas falhamos em domá-los como os precursores fizeram. Eu sabia disso, porra. Como ele poderia não ser? Algo como um grifo não poderia existir por conta própria. Pelo menos é o que Ashton pensou. Mas então ele lembrou que algo como um Zombie-Wolf também não deveria existir. Isso nos torna aparentes. Ashton riu antes de esfaquear a criatura novamente. No entanto, o plano ainda não funcionou. Droga. O bastardo continua se curando. No entanto, eles não estavam curando. Assim como os lobos fantasmas, os grifos também tinham resistência a ataques físicos e mágicos. Sem mencionar que suas peles eram tão fortes quanto as de um leão de Nemeia. A mesma que tirou a vida de mais de 1000 aventureiros na Terra. Ashton estava bastante familiarizado com sua resistência, pois a armadura feita de pele de Nemeia o protegia com bastante frequência quando ele estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Sentindo-se impotente, Ashton olhou para baixo. Não importa em que direção seus olhos fossem, tudo o que ele podia ver eram as asas douradas dos grifos. Cerca de 100 deles saíram da masmorra e começaram a caçar como se estivessem famintos por eras. Felizmente, qualquer um voando no ar foi imediatamente alvejado por eles.
Ashton tentou o seu melhor para mantê-los sob controle, mas no final, eles eram um pouco demais para ele lidar. Como resultado, pelo menos meia dúzia de pessoas perderam a vida. As criaturas não terminaram depois disso e atacaram tudo o que puderam. Que consistia apenas em Ashton. Ana queria ajudá-lo, mas Ashton a mandou embora, alegando que ela deveria proteger os inocentes primeiro. Foi um motivo de merda. Ashton não se importava com o resto, ele só queria que Ana estivesse segura. Ela era forte, ele não tinha dúvidas sobre isso, mas se ele estava tendo problemas para lidar com eles, certamente Ana teria mais problemas do que ele para lidar com eles. Se minha espada ou magia não funcionar, então acho que teremos que fazer uma abordagem mais íntima, Ashton murmurou enquanto colocava Balmond de volta em seu inventário. Cara, eu sei que você pensa que é um Casanova depois do que tem feito no último mês, mas acredite, bestialidade não é a resposta aqui. Que porra é essa? Ashton tinha a expressão mais enojada que já teve em seu rosto. Mesmo assistir a dois zumbis fodendo um ao outro não teria sido menos nojento do que ele martelando-os com seu martelo. Orgia intergaláctica. Seus filhos da puta, não foi nada disso. Confie em mim, claro. Eu acredito totalmente em você. Momentos depois, outro grifo veio investindo contra ele. Mas desta vez, em vez de se esquivar, Ashton colocou as mãos em volta do pescoço e antes que o grifo pudesse perceber o que estava acontecendo com ele, ele afundou os dentes no pescoço da besta. Ashton tinha dois motivos para isso. Se possível, ele também queria obter alta resistência a ataques físicos e mágicos. E segundo, para testar sua nova habilidade, irreverência. Como as criaturas eram imunes aos tipos comuns de dano, a resposta era simples. Ele teria que usar outros métodos. Menor uso de irreverência impedia o usuário de usar a absorção de habilidade. Desative a irreverência antes de tentar novamente. Menor HP extra atual do usuário, 1200 maior. Eu sabia que a habilidade teria algumas complicações ocultas. Ashton suspirou antes de bater com os punhos na cabeça do grifo. No momento seguinte, ele estava coberto pelo sangue da criatura quando sua cabeça explodiu como uma melancia. Ashton não esperava que algo assim acontecesse. Mas ele não estava reclamando. Se ele pudesse disparar um grifo a cada 3 segundos, ele ficaria mais do que feliz em nadar em uma poça de sangue. Eu realmente deveria esconder essa habilidade. É muito forte. Eu estava falando em alguma outra língua quando te disse isso. Bem, não há nada que possamos fazer sobre isso. Os grifos não morreriam sem usar essa habilidade. Ashton concordou e voou para seu próximo alvo. Sem que ele soubesse, algo peculiar estava acontecendo no chão enquanto ele lutava contra os leões voadores. Maldição! Aquele bastardo arruinou nossos planos. Uma voz gordurosa, lenta e totalmente esganiçada beliscou os ouvidos de todos. Era a voz de Shiok, o autoproclamado líder de um dos ramos independentes do Glaring Nightmare. Sim. Eu também estou muito desapontado. Mas o que você pode fazer? Você ganha alguns, você perde alguns. Um dos membros do grupo encolheu os ombros, apenas para começar a acariciar sua bunda um momento depois. E às vezes você leva uma surra por me interromper. Shiok exclamou e continuou chutando aquele que o interrompeu até que sua bunda estivesse mais brilhante que as estrelas gêmeas acima. Então, onde eu estava? Certo, nosso plano falhou. O que devemos fazer a seguir? Outro membro ergueu as mãos com orgulho. Shiok ficou satisfeito com o respeito que estava sendo demonstrado e perguntou ao homem se ele tinha alguma ideia. Eu quero fazer xixi. Posso sair? Alguém, atire na cabeça dele. Assim que Shiok pronunciou essas palavras, uma dúzia de tiros foram disparados na cabeça do homem. Seguido por outro. E outro. E outro. Até que apenas um dos 12 porta-armas estivesse vivo. Tudo porque eles estavam discutindo sobre qual bala matou o homem primeiro. Ao olhar para eles, alguém poderia se perguntar como diabos eles conseguiram executar com sucesso um plano elaborado como convocar os grifos. A resposta foi: não o fizeram.
Eles só fizeram o que lhes foi dito por uma pessoa que eles nem conheciam. Inferno! Eles não tinham ideia do que aconteceria uma vez que completassem o ritual como eles o chamavam. Eles simplesmente fizeram isso porque parecia uma coisa engraçada de se fazer. Mas agora suas vidas estavam em perigo por causa disso. Chefe, eu tenho uma ideia genuína. Deixe o homem lutar com eles. Ele vai se cansar e então nós o mataremos. Legal. Eu gosto dessa ideia. Vamos em frente, porque estou me sentindo sonolento. De repente, Shioki desmaiou, seguido pelo resto deles. Ao fazê-lo, Ana apareceu das sombras, perguntando-se se deveria matá-los ou entregá-los às autoridades assim que chegassem. As formigas querem caçar um T-Rex hoje em dia. Ela balançou a cabeça. Você deveria estar feliz por eu ter encontrado vocês, idiotas, antes de Ashton. Ou então, Deus sabe o que ele teria feito com vocês. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 348. Só eu posso matá-lo. Não é estranho? 3. Enquanto isso, no chão, a batalha continuava, sem que ninguém conseguisse sair por cima. No início desta guerra, esta terra era exuberante e verde. Mas não mais. Já que a terra agora estava cheia de cadáveres. A vegetação da floresta há muito foi substituída por uma mistura de tipos de sangue de cores distintas. Ninguém esperaria que um lugar amoroso e pacífico se transformasse na imagem distorcida de sua antiga glória. O Jardim do Éden havia se transformado em uma avenida diretamente do inferno. Em alguns lugares, a terra foi queimada pelo fogo. Em outros, as muitas batalhas transformaram a grama em um marrom escuro com lama sendo espalhada em alguns lugares, criando uma lama pegajosa em outros, junto com a lodo horrível do sangue do caído. Mas isso não era tudo. Em algumas áreas, a lama foi queimada pelo grande número de soldados que foram atingidos por feitiços de fogo dos grifos. Com o tempo, as árvores foram destruídas, com galhos cheios de flechas ou longas lanças ou apenas cortadas por espadas de plasma. Numerosas árvores simplesmente quebraram com o peso da luta e caíram, esmagando os participantes ao longo do caminho. O número de mortos foi o mais alto de todos os tempos. O ar ficou espesso com a fumaça subindo do chão e subindo para o céu, enquanto também acendia dos cadáveres em chamas. O céu estava cinza escuro de fumaça, e às vezes o vento mudo e a fumaça sopra sobre os combates, fazendo com que os olhos dos sobreviventes queimem e lacrimejem enquanto tentam fugir do perigo, alguns até desmaiando. Do cheiro avassalador de fumaça. Os campos estavam cheios de gritos de dor. Foi um pandemônio. Uma dúzia ou mais de pessoas gritando de dor, pessoas gritando de um lado para o outro para checar seus camaradas e outros enfeites. No entanto, nenhum deles conseguiu encontrar consolo enquanto as coisas iam de mal a pior rapidamente. Mas os grifos não pararam. Eles dizimaram tudo e qualquer coisa que chamou sua atenção. Os participantes estavam indefesos contra os monstros. Droga! Nenhum dos nossos ataques funciona neles. Um guerreiro cintilã gritou a plenos pulmões, não importa o quanto os esfaqueemos e atiremos, nada pode parar esses bastardos. O grupo de jovens aspirantes a mercenários entrou no julgamento pensando que seria fácil para eles. Afinal, um deles tinha classe Tamer. Eles poderiam facilmente domar 4 Pegasus e acabar com as provações. Assim que recebessem a prova de aprovação nas provas, ninguém seria capaz de considerá-los levianamente em seu campo. Infelizmente, seus sonhos pararam, pois ao invés de encontrar Pegasus jovens e dóceis, eles acabam descobrindo grifos mortais. Mas onde todos viram um desastre, os 4 viram uma oportunidade como nenhuma outra. Se eles pudessem de alguma forma conquistar a masmorra, eles ganhariam o reconhecimento dos monarcas e provavelmente ganhariam um lugar entre os guardas. Seus planos, no entanto, desmoronaram quando foram colocados em seu lugar por um único grifo. Dos 4 amigos, um teve que se sacrificar para dar aos outros uma chance de escapar. O incidente teve um impacto profundo em sua confiança. Mantenha-se baixo, Chakas. Nós sobrevivemos graças a Lohel desistindo de sua vida. Você quer jogar essa chance fora de forma tão imprudente?
Os cintilas restantes prenderam a respiração como se, no momento em que expirassem, fossem mortos. Para as pessoas que queriam se tornar mercenários famosos, eles não tinham nenhum talento ou a compostura esperada deles. Especialmente durante tempos como estes. Você não acha que eu sei disso? Chacas rosnou em voz baixa. Pertencemos a uma raça de guerreiros orgulhosos e ainda assim estamos nos escondendo como covardes. Se eu pudesse chegar perto de um deles, eu poderia ser capaz de domá-los. O homem estava no meio da frase quando algo enorme caiu do céu bem na frente dele. Ele e seus amigos imediatamente sacaram suas armas. Seus piores medos se tornaram realidade. Um grifo estava bem na frente deles. Malditos chacas! Eles nos encontraram graças aos seus lamentos. Foda-se! Corram! Seu instinto de luta ou fuga entrou em ação e eles decidiram fugir do local. Mas antes que eles pudessem dar outro passo para longe do gripão caído, outro caiu do céu não muito longe deles. Só que este estava coberto de sangue. Espere! Está morto! Chacas murmurou enquanto chutava lentamente o grifo para obter alguma reação dele. Mas não havia nenhum. A criatura estava realmente morta. Isso é uma marca de mordida em volta do peito. Chacas olhou para cima apenas para ver um homem solitário lutando contra os grifos. Não. Não foi uma luta, mas um massacre unilateral. Através de sua visão aguçada, Chacas podia ver uma criatura humanoide voadora pulando de um grifo para outro, matando-os como se fosse uma brincadeira de criança. O que está acontecendo lá em cima? Quem se importa? Já que os grifos estão focados nele, vamos dar o fora daqui. Se sim. Chacas fugiu, mas não antes de dar uma última olhada em seu Messias voador. Tudo bem, esse é o número 57. Bom trabalho até agora. Ashton não respondeu porque estava preocupado em tentar recuperar o fôlego. Ele conseguiu matar um pouco mais da metade dos grifos e já estava sem fôlego. O uso contínuo da habilidade, Irrevance, estava lentamente o cansando. Ele só percebeu agora, porque a habilidade, Divindade, de Atlas consumia a resistência absorvida dos inimigos no lugar de HP. Ganhar e perder HP rapidamente pode causar muita tensão no corpo. Ashton estava aprendendo isso por experiência própria. Felizmente, os grifos pareciam ter aprendido a lição e não ousaram mais atacá-lo. Eles parecem estar se comunicando entre si. Ashton disse seguido por uma pausa estranha. O que? Você espera que eu conheça a língua deles? Ashton encolheu os ombros em resposta. Seu bastardo racista. Só porque sou um alienígena, não significa que posso entender o idioma de todas as criaturas aleatórias. Então você não sabe? Eu nunca disse isso. Eles estão discutindo se devem recuar e esperar algum tempo ou ir com tudo e morrer. Ashton não teve que esperar nem mais um segundo enquanto os Gripons tomavam sua decisão. Todas as criaturas restantes voltaram para dentro do portal, deixando Ashton confuso, mas ao mesmo tempo aliviado. Vamos pegá-los na próxima vez. Ashton murmurou e começou a descer casualmente. Enquanto isso, vamos ver o que Ana descobriu sobre essas merdas radicais. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 349. Só eu posso matá-lo. Não é estranho? 4. Os grifos podem ter desaparecido, mas a masmorra não. Ainda estava pairando sobre o agora destruído Jardim do Éden, como uma bomba prestes a explodir. Demorou algumas horas, mas os reforços chegaram para dar conta da bagunça. A única coisa era: não havia nada que pudessem fazer a não ser esperar. Os cadáveres de grifos espalhados surpreenderam os guardas. Mas quando souberam quem era o responsável por defender inúmeras almas, todos soltaram um suspiro de alívio. Se Ashton não tivesse participado do julgamento, as coisas estariam em um estado muito pior do que agora. Sigrid foi o primeiro a sair dos porta-aviões e imediatamente assumiu o controle da situação. Os feridos foram encaminhados para hospitais enquanto um esquadrão se encarregava de recolher os restos mortais. Este ataque terrorista sem dúvida deixaria uma grande marca na confiança das pessoas em Euporia. A força de segurança da Euporia nunca havia enfrentado um ataque de tal escala. Na verdade, eles sempre conseguiram anular qualquer tentativa de destruir sua harmonia.
Mas desta vez, eles falharam miseravelmente. O único consolo para as pessoas estava no fato de os criminosos terem sido pegos por Ana. Pelo menos eles seriam capazes de obter alguma forma de justiça punindo-os. As consequências do ataque foram imediatamente percebidas quando centenas de pessoas deixaram o planeta e nem se deram ao trabalho de completar ou se registrar para os testes. Mas como uma espécie de toque de recolher havia sido imposto em todo o planeta, sair de lá era muito mais difícil do que entrar. Os guardas tinham motivos para acreditar que mais terroristas estavam envolvidos no planejamento e na execução do ataque. Além disso, a rápida confissão dos capangas capturados apenas solidificou sua decisão de fazê-lo. Quanto a Ashton, bem, ele estava mais interessado no que obteve ao matar os grifos. Seus genes de lobisomem e vampiro finalmente conseguiram atingir o limite máximo. Isso significava que agora ele só precisava se concentrar em seus genes mortos-vivos e estaria a caminho de sua segunda evolução. Mas antes disso, Ashton se viu cercado por alguns convidados. Afinal, parece que eu estava certo, suspirou Tiga. Se ao menos os outros levassem minha palavra um pouco mais a sério. O que eles não fizeram, simplesmente porque envolvia um clube de idiotas radicais patetas. Assim que o Tiga chegou ao local do julgamento, ela imediatamente procurou Ashton, pois sabia que era ele quem cuidava dos grifos. Ela foi seguida por Shu em sua cadeira de rodas. Após a troca de cumprimentos, todos decidiram bater um papo juntos, principalmente para discutir o próximo plano de ação. Eu posso entender, respondeu Ashton, quando Ana os trouxe. Eu pensei, esses idiotas causaram toda essa bagunça. Eles podem não parecer o papel, mas certamente foram eles que executaram o plano. Embora algumas vidas tenham sido perdidas, graças aos seus esforços, não foi uma obliteração completa como pensávamos. Shu deu a Ashton um de seus sorrisos carismáticos. Mas meu jovem, você se importaria de me dizer uma coisa? Isso deve depender da pergunta. Você não acha? Eu te disse. A língua deles se move mais rápido que uma bala. Ortiga riu. Ashton mais ou menos sabia o que Shu queria saber. A mesma coisa que o resto deles. Enquanto nenhum de seus ataques estava funcionando contra os grifos, como ele conseguiu matar tantos deles? Isso também, sozinho. Ele não conseguia se lembrar quantas vezes lhe perguntaram a mesma coisa várias vezes. Primeiro pelos sobreviventes, depois por Sigrid e seus soldados, e a lista continuou. Toda vez que ele dava a mesma resposta. Parece que só eu posso matá-los. Não é estranho? Mas ele tinha a sensação de que uma resposta tão genérica não funcionaria contra os monarcas. Pelo que sabia, Ortiga talvez já soubesse mais do que estava deixando os outros acreditarem. Considerando que ela era uma das negociantes de informações mais valiosas da galáxia, foi a mesma razão que confundiu Ashton um pouco mais. Sua reputação sempre a precedeu, mas ainda assim, ninguém acreditou quando ela os alertou sobre um potencial ataque terrorista. Algo estava estranho, quase parecia que alguém queria que o ataque acontecesse e minou a autenticidade de suas informações. O assunto não me envolve. O que quer que aconteça em Euporia não é da minha conta. E se o motivo por trás do ataque fosse se livrar de você, o que você quer dizer? Pense nisso. Você fez alguns inimigos poderosos aqui. Eles não iriam querer nada mais do que se livrar de você. Mas como eles não podem ir contra você abertamente, eles decidiram fazer essa merda na esperança de que você acabe morto. Enquanto o restante das mortes pode ser atribuído a danos colaterais, HM. Eu não acho que alguém iria tão longe, mas também não posso ignorar a possibilidade. Vou manter isso em mente por enquanto. De repente, Ashton sentiu Ana cutucá-lo, tirando-o de seus pensamentos. Minhas desculpas, eu me perdi em meus pensamentos. O que você quer saber, Lord Shu? Ashton perguntou com um sorriso. Estava relacionado com os Gripons? Shu assentiu enquanto o resto olhava para ele. Não vendo saída, Ashton decidiu inventar uma mentira elaborada e crível. Honestamente, não tenho uma resposta definitiva para isso. Ashton encolheu os ombros.
Mas eu acho que tem algo a ver com meus genes de vampiro. É apenas um palpite, mas acredito que eles podem ser fracos para saliva de vampiro ou algo assim. Eu posso estar errado, no entanto. Ashton verificou a expressão deles para ver se eles acreditavam nele ou não. Mas isso não o ajudou em nada, já que seus rostos inexpressivos eram ilegíveis. Tanto que acabou bocejando bem na cara deles. Ah, jovem, você deveria descansar mais. Especialmente se você está planejando participar do próximo ataque. Shu sorriu. Ataque? Ashton perguntou. Que ataque? Você não acha que vamos deixar aquela masmorra pairando sobre nós, não é? Ortiga respondeu. Shu e eu estamos de acordo. Tentaremos convencer os outros monarcas, mas mesmo que eles discordem, enviaremos nossas forças pessoais para dentro para cuidar do problema em sua raiz. Além disso, eu esperava que você estará disposto a se juntar a nós. Ortiga deve ter esperado que Ashton concordasse imediatamente com seu pedido, porque depois de ouvir a resposta de Ashton, ela ficou um pouco desapontada. HM. É uma grande decisão a tomar. Eu gostaria de pensar sobre isso por 1 ou 2 dias antes de dar a minha resposta. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 350 Tempos de Ira. Medidas desesperadas. Depois que Ashton terminou de conversar com os monarcas, eles seguiam caminhos separados. O julgamento ainda não havia terminado, mas a maioria dos participantes deixou Euporia com medo de outro ataque terrorista. Embora não tenha sido bom para a economia do planeta, Ashton ficou um pouco satisfeito com o resultado. Foi em momentos como esse que as pessoas corajosas tiveram a chance de brilhar. Aos seus olhos, qualquer um que deixasse o planeta apenas por causa de um acidente era fraco e não merecia tentar as provas em primeiro lugar. Não é de admirar que essas pessoas só tenham tentado as provas básicas. Ashton balançou a cabeça assim que percebeu um toque de arrogância em seus pensamentos. Eu me empolguei. Não sou tão forte para começar a chamar o resto. Ainda não. De qualquer maneira, é importante manter-se sob controle. Você está crescendo muito bem. Estou orgulhoso de você. Obrigado pelo elogio. Ashton deu um sorriso sarcástico ao pensar. Para expressar minha gratidão por suas palavras, não vou trollá-lo por 1 minuto inteiro. Ignore tudo isso. Apenas me diga que você encontrou uma maneira de purificar aquela foice. Se eu pudesse usá-la, cuidar dos grifos seria moleza. No último mês, enquanto Ashton se concentrava apenas em superar o maior número possível de provas, Astaroth tinha uma tarefa própria. Em primeiro lugar, ele tinha que encontrar uma maneira de fazer o ovo do monstro crescer fora de sua casca o mais rápido possível e, em segundo lugar, encontrar uma maneira de se livrar da corrupção da foice. Enquanto Chiran tinha alguma ideia sobre como cuidar do ovo misterioso, ele não tinha ideia de como tornar a foice utilizável. Isso ocorreu principalmente porque a foice não era uma arma criada pelos Chirans. Se fosse, Astaroth certamente já teria resolvido o problema. Mas a arma era algo anterior a eles. Embora ele não soubesse ao certo, mas seu palpite era. A foice era uma das raras armas criadas pelos precursores. Afinal, até onde ele sabia, os precursores eram os únicos capazes de fabricar armas totalmente anteriores aos Chirans. Alguns dias atrás, a pedido de Astaroth, Ashton banhou a foice com o fogo do inferno. A lógica por trás de tal pedido era simples. Como a foice foi corrompida pela morte, e o fogo do inferno poderia queimar qualquer coisa, incluindo mortos-vivos, eles esperavam que fosse capaz de se livrar da corrupção também. Infelizmente, nem o fogo do inferno foi suficiente para tornar a foice utilizável. Desde então, a arma estava juntando poeira no inventário de Ashton junto com o resto de suas armas não utilizadas. Desde que tentamos usar o fogo do inferno e falhamos, não consegui pensar em mais nada. Bem, não é nada que possamos colocar em nossas mãos por enquanto. Ashton ficou um pouco surpreso, mas acenou com a cabeça. Elfir era um dos tesouros mais renomados de Chiron porque já pertenceu a Serapio. Se mesmo aquelas chamas não podiam fazer nada com a foice,
Então era óbvio que qualquer outra coisa no arsenal atual de Aston não seria eficaz. Então acho que vou ter que depender da habilidade menor e reverência por enquanto. Nesse momento houve uma batida na porta. Ana se levantou para verificar, mas Aston gesticulou para ela parar. Embora Ana não soubesse por que Aston lhe disse para parar, ela o obedeceu. Os segundos se transformaram em minutos, mas ninguém voltou a bater na porta. Algo estava errado. Muito errado. Onde estão os guardas? Aston pensou. Desde que Aston expressou sua preocupação de que alguém de dentro pudesse ter ajudado os radicais a planejar e executar o ataque, Ortiga decidiu enviar alguns de seus guardas para protegê-lo. Se alguém de dentro estivesse envolvido no ataque, então eles certamente iriam atacá-lo em seguida, pois ele era a razão pela qual eles falharam em atingir seu objetivo, qualquer que fosse. A razão era bem simples. Ele foi o único que forçou os grifos a recuar enquanto outros se agarravam desesperadamente às suas vidas. Assim, ao eliminá-lo, eles conseguiriam garantir que ele não fosse um obstáculo para seus planos novamente. No entanto, como os guardas não estavam respondendo e a porta não foi batida novamente, Aston tinha mais ou menos certeza de que algo estranho estava acontecendo. De repente, o céu noturno ficou branco quando a porta explodiu. Aston estava parado atrás da porta, portanto, quando a porta explodiu, ele foi arremessado para trás. A explosão também não foi normal. Por um momento, todos os sentidos aguçados de Aston foram comprometidos. Ele podia sentir um punhado de homens entrando na sala e momentos depois marchando para fora. Levaram apenas 30 segundos para entrar e sair do quarto do hotel. Demorou mais alguns segundos para Aston recuperar seus sentidos e assim que o fez, ele percebeu. Ana estava desaparecida. Ana? Ana? Aston gritou enquanto olhava por toda a sala, mas ela não estava em lugar nenhum. A essa altura, as pessoas começaram a se reunir ao redor da sala. Apenas para ver o corredor cheio de guardas inconscientes. Aston imediatamente saiu correndo da sala para perseguir os bastardos. Mas os assaltantes não foram encontrados. Aston nunca amaldiçoou a falta de percepção, mais do que agora. Se apenas percepção estivesse ativa, ele teria sentido o ataque vindouro e impedido que tudo isso acontecesse. Se não fosse isso, pelo menos ele poderia procurar por Ana usando-o. Mas por que alguém atacaria Ana? Ele era a razão pela qual ela foi pega nessa confusão, ou poderia ser algo totalmente diferente. Centenas de perguntas corriam desenfreadas dentro de sua cabeça. Mas no final, havia apenas uma resposta para tudo. Não importava. Não importava quem ou por que eles faziam o que faziam. A única coisa que importava era que eles haviam assinado sua certidão de óbito no momento em que aqueles bastardos colocaram as mãos nela. Ótima. Aston imediatamente a chamou. Alguém felizmente. Lady Ortiga não está mais aqui. Pode deixar recado se quiser. Uma voz masculina respondeu vertiginosamente. Leon, é você? É o comandante Leon para você, pirralho de merda. Leon corajosamente respondeu antes de sorrir. A propósito, como está aquela sua pequena súcubo? Espero que esteja tudo bem aí. Aston permaneceu em silêncio. Muito silencioso para o conforto de Leon. Este desligou imediatamente a chamada, antes de se sentar ao lado de um Ortiga inconsciente. Eles estavam em algum tipo de mansão, mas Leon não estava sozinho. Jacqueline estava lá com ele junto com outra pessoa. Alguém muito mais forte do que qualquer um presente na sala. O monarca do segundo trono. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.